Bom dia para você que me escuta, que a graça do nosso Deus esteja com você, que a paz que excede todo o entendimento guarde o seu coração para que você possa vencer as preocupações, para que você possa crescer em contentamento diante do Senhor, buscando viver contente em toda e qualquer circunstância. Que Deus te abençoe nesse dia de hoje. Nossa meditação se encontra em 1 João, capítulo 4, versículo 15. O texto nos diz: aquele que confessar que Jesus é o Filho de Deus, Deus permanece nele e ele em Deus. Aqui nesse verso nós percebemos que podemos fazer uma comparação com o versículo 13 que nos diz: nisto conhecemos que permanecemos nele e ele em nós, em que nos deu do seu Espírito. Aqui mais uma vez, ele está mostrando a forma como nós podemos permanecer em Deus e Deus permanecer em nós. Mais uma vez, o apóstolo João está nos mostrando uma forma de percebermos, de crermos e observarmos como Deus permanece no homem e o homem em Deus. No versículo 13, a resposta está em ter o Espírito Santo, que é a nossa garantia de salvação. Aqui no versículo 15, nós percebemos que é uma atitude. A primeira parte do verso já nos dá isso. Aquele que confessa que Jesus é o Filho de Deus. Confessar que Jesus é o Filho de Deus não é simplesmente achar que ele é como outras pessoas afirmam, que todos podem ser filhos de Deus, até porque essa frase é enganosa. Mas também não é ele ser filho de Deus no sentido de que nós também somos filhos de Deus por sermos adotados por Deus. Não. Aqui se coloca Jesus como filho de Deus, como é descrito em outras partes pelo apóstolo Paulo, o primogênito de entre a criação, aquele que tem a primazia sobre tudo, sobre quem foram criadas todas as coisas, por meio dele e para ele. Então, ser o Filho de Deus é no sentido de afirmar que Jesus também é Deus. Temos um Deus trino, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. E Jesus tem a essência de Deus, Jesus é Deus. Então, afirmar, confessar que Jesus é o Filho de Deus quer dizer que ele é Deus. Não podemos pensar ou dizer que Jesus é o Filho de Deus apenas no sentido humano, de adoção, ou no sentido de como qualquer outra pessoa pudesse ser filho de Deus. Não, Jesus ele é o Filho de Deus, aquele que veio para tirar os pecados do seu povo, para apaziguar a ira de Deus, aquele que veio para nos dar salvação. E dizer que Jesus é o Filho de Deus quer dizer afirmar que Jesus é Deus e que também ele veio em carne, enviado em carne. Ele encarnou, não julgou ser igual a Deus, como é descrito em Filipenses 2. Antes a si mesmo se esvaziou, assumindo forma de servo. Esse Deus encarnado é o que quer dizer para nós, Filho de Deus. Além disso, é o Deus encarnado que veio para nos salvar. A expressão Filho de Deus ou Filho do Homem remete a essa ideia do Salvador prometido, do Messias que viria para reinar com cetro de ferro. Esse é Jesus Cristo. Esse é o Messias verdadeiro que veio para nos salvar. Então, confessar a Jesus como Filho de Deus, que ele é o Filho de Deus, é dizer que ele é Deus, é dizer que ele veio em carne para nos salvar dos nossos pecados. Você crê nessa realidade? Você que me escuta acredita que Jesus veio, o Deus encarnado, esteve nessa terra e morreu pelos seus pecados? Se você já tem essa fé em Jesus Cristo, eu te pergunto, o que tem mudado em sua vida desde o momento em que você aceitou ao Senhor Jesus, se arrependeu dos seus pecados e depositou sua inteira fé nele? O que tem mudado nas suas atitudes, nos seus pensamentos, nas suas palavras? Quais são as reais mudanças em sua vida? Pense sobre isso. O que Jesus realmente tem feito, se é de fato que eu tenho crido de fato em Jesus? Medite sobre isso. Que áreas eu preciso modificar para me conformar mais à imagem do Filho? Que áreas eu preciso realmente dedicar mais ao Senhor para que o confessar a Jesus como Filho de Deus seja mais real em minha vida? O que eu preciso fazer? E a você que me escuta que ainda não tem ao Senhor Jesus, lembre-se, não há outra forma de nós sermos salvos. Não há outra forma de nós nos livrarmos da ira de Deus,
nos livrarmos do inferno. Não há outra forma de nós termos comunhão com Deus, se não for por meio do Filho Jesus Cristo. Se arrependa dos seus pecados, porque o reino está próximo. Deposite toda a sua fé em Deus. Creia no Senhor Jesus e serás salvo. Porque se com a tua boca confessares a Jesus como Senhor, e no teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. E você vai ter a comunhão com Deus, como é descrita na segunda parte desse verso. Aquele que confessar que Jesus é o Filho de Deus, Deus permanece nele e ele em Deus. Ou seja, há comunhão, há relacionamento com Deus. Todos nós podemos ter um relacionamento maior e melhor com Deus. Todos nós precisamos nos entregar mais ao Senhor e fazer com que essa realidade de confessar a Jesus como Filho de Deus seja mais presente em nossas vidas, em como nós agimos, falamos, sentimos, desejamos, pensamos. Que o Senhor Jesus te abençoe com essa palavra e que todos nós possamos confessar a Ele como Filho de Deus.